Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Paulo Bontempo, sou aluno do primeiro ano do programa de mestrado profissional em Administração Pública da Universidade Federal de Viçosa, campus Rio Paranaíba, Profiap. E eu fiquei com a incumbência de apresentar para vocês algumas reflexões acerca de um texto, de uma pesquisa chamada Pensões Não Contributivas e Prevenção da Pobreza, uma comparação entre Brasil e África do Sul. Esse texto trouxe para a gente dois países, duas nações, duas sociedades soberanas que conquistaram direitos após uma luta muito grande e após uma construção social muito grande. Os dois países vieram de instabilidade política, com o apartheid e também com a ditadura militar, que nos assombrou por muitos anos, e o regime de segregação racial assombrou a sociedade da África do Sul durante muitos anos também. E isso fez com que alguns programas sociais, a partir da Carta Social, a Carta Cidadã, a Carta Magna de 1988, fez com que o Brasil pudesse primar por benefícios sociais, com o BPC, com a Previdência Rural, que acabou trazendo para a sociedade mais velha, benefícios sociais duradouros. Acaba que nesse artigo foi feita uma pesquisa demográfica para entender a capacidade dos idosos, a capacidade financeira, social, e foi descoberto o envelhecimento acelerado da população mais idosa em países em desenvolvimento. Foi descoberto também que os sistemas tradicionais de apoio familiar já não eram mais tão preventivos quanto uma previdência, quanto uma pensão, quanto uma renda que advém do Estado, independente de ter sido feito toda aquela contribuição característica para receber uma aposentadoria ou não, que são o caso das pensões não contributivas. No estado da África do Sul, essa é a pensão social que é recebida. Uma política de governo, ela não é. Ela já vinha como uma política de Estado até antes do apartheid. Porém, ela foi fomentada após o país romper as amarras daquele regime e voltar a primar por direitos sociais, a voltar a trabalhar em favor do povo, ao invés de viver em um regime extremamente racista e de segregação social com a população negra. Isso fez com que essas pensões viessem causar impacto a ser estudado, que foi estudado pelo texto, que é a qualidade familiar, a qualidade para você conseguir manter sua família, a estabilidade econômica e também o fim ou o caminho para a saída do fim da vulnerabilidade social de determinadas famílias. Uma luz no fim do túnel que veio, com os avanços após o apartheid. Isso fez com que fosse amplo e notório que essas políticas são efetivas para a sociedade e para os países em desenvolvimento, pois é notório, ao fazer a comparação, as similaridades entre o Brasil e a África do Sul, os regimes de exceção ao qual os dois foram submetidos e a forma como a saída desses regimes fizeram com que a população entendesse e o campo político também entendesse a importância da previdência social, a importância dos benefícios e dos direitos sociais àqueles que mais necessitam. Pode ser analisado que existem algumas diferenças, a participação dos idosos na renda familiar, os indicadores de privação, acesso à água potável, participação social e política, o idoso fazendo parte do orçamento público e a redução do hiato de pobreza também, tudo isso faz com que sejam inseridos, não só o idoso, mas seu campo familiar na sociedade, no orçamento público, pois uma pessoa que não recebe
nada. Uma pessoa que chegou num determinado momento da vida, onde as portas dos empregos vão se fechando, ela necessita de uma renda extra vinda do Estado, ela necessita de uma renda que venha para dar estabilidade social e econômica. E isso fez com que esses mecanismos de pensões não contributivas fossem válvulas de escape na economia para salvar, né, de determinada maneira, essas pessoas idosas. E teve uma relevância muito grande esse estudo, uma relevância de entender que países em desenvolvimento necessitam cada dia mais da mão do Estado para poder dar a ele dignidade. O Estado está ali para dar a ele uma ascensão social e a sua família, porque o idoso muitas vezes é o alicerce daquela família. Em determinado momento onde ele não pode dispor das condições financeiras, há de se entender que esse Estado está fadado a ter problemas, porque o berço familiar, a renda familiar de uma grande parte da população, que são os mais pobres, ela precisa existir para poder girar a roda da economia, para poder reduzir a pobreza e as desigualdades sociais. E essas políticas públicas, advindas das constituições cidadãs, advindas desses períodos fora ditaduras, acabam fazendo com que o Estado venha tentar cumprir aquele papel de bem-estar social para com a população. E esses programas, eles acabam garantindo que esses benefícios não sejam capturados por elites políticas e econômicas, que sejam fomentados como política pública para ter grande apoio e amparo popular, para não ser perdido, porque direito ganho não tem que continuar, a luta não pode parar, pois acaba que a luta política ela é uma luta diária, e a luta diária para poder apresentar à população mais pobre benefícios de justiça social, ela também não pode parar. E isso faz com que essas garantias integradas, esses programas, sejam necessários em países em desenvolvimento. Esses programas, eles vêm para poder dar ao país uma concretude, uma coesão de justiça social. E além do que o texto nos apresenta tranquilamente, como uma análise entre o Brasil e a África do Sul, uma grande lição desse texto é que essas políticas públicas, elas devem se expandir entre os países em desenvolvimento. Não só o Brasil, não só a África do Sul, mas aos demais países em desenvolvimento, pois ela fomenta estabilidade econômica, ela fomenta um fim de vida mais tranquilo aos idosos e às suas famílias, e elas são o alicerce de uma sociedade soberana e de uma sociedade que respeita sua população mais velha. Então, esse mapa comparativo fez com que, além do Brasil e da África do Sul poderem potencializar essas políticas, elas também devem servir de exemplo para outros países em desenvolvimento. E acho que foi um texto muito interessante, um texto que faz parte da gente poder estudar no Profiap mesmo, da gente poder nos imergir, né, nessas discussões, pois são discussões de Estado, né, são discussões extremamente relevantes para o ponto de vista de um programa de mestrado que tem o interesse em colocar em prática na sociedade esses estudos. Então, foi um texto excelente e uma comparação entre dois países que pode vir a ser exemplo para outros em desenvolvimento. Muito obrigado.